O Inspire é uma iniciativa da Escola Politécnica frente à demanda que a pandemia do Covid-19 acabou gerando. De repente, a sociedade brasileira precisava de um ventilador que pudesse ser usado em locais remotos e, ao mesmo tempo, na UTI. Nesses dois extremos do espectro de uso do ventilador. Ele tem que ter, ao mesmo tempo, uma portabilidade muito grande, não depender de ar comprimido, e ele tinha que ser passível de ser produzido em massa, no meio de uma quebra de cadeia de suprimentos. Como todo produto de engenharia, muda a tecnologia, muda a demanda, muda a solução. Então foram desenvolvidas soluções mais simples de como misturar oxigênio com ar, de como acionar, como gerar fluxo e pressão, e como controlar a pressão mínima no final da expiração. Então, essas três técnicas elas foram resolvidas de forma simples, produzíveis no Brasil e atendendo às necessidades, 90% das necessidades do leito de UTI e ao mesmo tempo sendo portátil o suficiente para ser utilizado como ventilador de transporte numa aldeia, numa vila remota, numa embarcação, numa ambulância. Esse é o Inspire que nós orgulhosamente apresentamos nesse momento. Ele tem um baixo custo que permite uma popularização desse equipamento. O ideal seria que todos os municípios tivessem, que todas as ambulâncias tivessem um equipamento desse tipo. É uma tecnologia atual, é um ventilador microprocessado com todas as vantagens que isso traz, porque os modos de ventilar podem ser facilmente programados, novos modos de ventilar. Ele funciona com bateria de veículos, 12 volts, então em qualquer embarcação ou ambulância ele pode ser utilizado. A gente está desenvolvendo esse aspecto, de essa bateria ser carregada por energia solar, por exemplo. Ele não precisa de linha de ar comprimido, ele precisa no mínimo de um cilindro de oxigênio e isso o torna muito portátil, muito aplicável nos lugares mais remotos do Brasil. Nós temos uma anuência de fabricação, doação e comercialização desse equipamento durante a pandemia. Passou por todos os testes que a Anvisa nos exigiu. Ele é classificado como um equipamento que deve ser substituído por ventiladores convencionais quando eles estejam presentes, mas ele pode ser utilizado nessas manobras de UTI e nessa utilização de transporte também. Para nós, do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos e do CIT, Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas, a gente começou a perceber esse contexto da pandemia em janeiro. Na primeira semana de janeiro, nós estávamos participando de um congresso em Las Vegas. E esse congresso, já em janeiro, ele foi realizado com profunda preocupação sobre a pandemia. Aí nós voltamos aqui para a USP, já se preparando para o início do semestre letivo, e a gente viu a situação se avolumando, principalmente na Europa. Bem, aí nós chegamos na semana de 15 de março. Nós fizemos a nossa congregação da Escola Politécnica, a nossa diretora, ela encerra a congregação, conclamando todos os professores a darem respostas à sociedade nesta questão do Covid-19. 3 minutos depois que a congregação acabou, aparece o professor Raul na porta do centro e fala: olha, nós temos que fazer alguma coisa. E aí, nesse dia, eu acho que o Inspire tomou um vulto. Foi uma quinta-feira, nós trabalhamos a sexta-feira, nós trabalhamos sábado. Sábado à noite, nós já tínhamos o primeiro protótipo funcional. Nós somos professores de engenharia, então nós sabemos projetar coisas. A gente estabeleceu que nós íamos fazer um ventilador do zero, porque a Covid já nos trazia evidências de desafios no campo da técnica sem precedentes.
Então, naquele dia, nós estabelecemos as premissas. Nós vamos fazer o projeto do zero, vai ser um projeto de baixo custo, vai ser um projeto que vai envolver a comunidade, na medida do possível aberto, de fácil fabricação, de fácil manutenção. Ele é um ventilador construído com peças e partes que você acha facilmente no mercado brasileiro. O motor, a tela, as engrenagens, o alumínio. Teoricamente, essas peças você acha em qualquer loja de ferragens. A tecnologia de eletrônica e microeletrônica é uma tecnologia essencialmente brasileira. Nós usamos circuitos e placas que foram integralmente produzidas no Brasil. E recentemente alguns chips nós estamos projetando no Brasil também. Então esse é o Inspire. Eu acho que é uma grande mobilização da sociedade, capitaneada pela Universidade de São Paulo, mas com todos os seus parceiros, para dar respostas à sociedade, amparadas na ciência e na tecnologia, para resolver um problema gravíssimo que não é só brasileiro, mas é mundial.